Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Fico muito feliz e agradecido a Deus por nos dar esta oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Como foi o seu final de semana? Foi bom? E esta semana, quais são os seus planos, seus projetos? Estamos já aí caminhando para a última semana de agosto. O ano está se acabando, não é mesmo? Mas nós estamos aqui, aguardando a volta de Jesus, estudando a Bíblia, nos preparando para este grande dia que, com certeza, está muito próximo. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente. Agradecemos também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham com outras pessoas. Nós temos centenas de irmãos que compartilham com vários grupos, pessoas que estão espalhadas por várias partes do mundo, e assim que nós vamos pregando o Evangelho. Faça a sua parte, estamos fazendo a nossa, faça a sua também. Nós queremos aqui mandar um alô para você que nos escreve. Mandamos um alô especial para Edna Santos, também para a filha Jéssica e para o genro da Edna Santos, Marli Lima, de Alto Horizonte, em Goiás, José Souza e toda a comunidade da Igreja Esperança do Sétimo Dia, lá em Porto Velho, Rondônia. Daniel Soares e esposa, aqui de Lancaster, Massachusetts. O Carlos Pimentel e a esposa Suelene, também aqui de Lancaster, em Massachusetts. O Edson Fritz e também a sua esposa em Denbury, Canérica. O Ademir Silva, de Hartford, Canérica. Geni e família, de Araraquara, em São Paulo. O Edemar e Dolores, também de Guabiruba, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Nós iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças por nos conceder mais este dia de vida e também a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós. Nos dê entendimento, nos ajude a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida e que nós possamos ser luzes onde quer que nós estivermos. Abençoe todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Até aqui, nesta série que nós estamos estudando sobre praticar o cristianismo, nós estivemos falando basicamente do Antigo Testamento, aquelas pessoas que se desviavam constantemente dos propósitos de Deus, que iam adorar outros ídolos, outros deuses. E depois Jesus, então, ele veio a este mundo, ele foi rejeitado pelo seu povo. Jesus falou sobre como é que nós deveremos viver na prática o amor de Deus em nossa vida. E esta semana, então, nós vamos falar como é que nós deveremos agir no mundo, nós que somos igreja. Jesus, ele nos deixou uma missão, e esta missão ela deve ser cumprida por cada um de nós que somos chamados seus filhos. Nós lemos em Tiago capítulo 1, no verso 27, está escrito: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado para o mundo. Esta é a verdadeira religião. Muitas pessoas se apegam a nomes de igrejas, placas de igrejas. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja do pastor tal. E pensam que isso é importante para a sua vida. Claro que a igreja ajuda, é importante, nós temos que nos congregar para poder nos aquecer espiritualmente, receber o alimento espiritual, mas nós não deveremos nos ficar apegados à placa da igreja, ao nome da igreja. A religião de Cristo, está escrito aqui, Tiago 1,27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminados do mundo. Esta é a verdadeira religião. Então nós precisamos ser cristãos espirituais e não cristãos religiosos. Ir a todos os cultos, cumprir regras, cumprir mandamentos. Isso
não vai nos levar para os céus. Isso faz parte da nossa caminhada, mas a verdadeira religião é nós amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Nós lemos também em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus falou para os seus apóstolos e também para os seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que missão que Jesus deixou para nós cristãos, os seus discípulos, e também para os apóstolos. Mas Jesus também disse lá em Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Precisamos crer em quê? Em Jesus. É o único que pode nos salvar. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. É o único nome que deve ser adorado em cima nos céus e embaixo na terra. Está lá em Filipenses, no capítulo 2. Porque Jesus, ele veio pagar o preço do pecado que o homem havia cometido e que nós cometemos constantemente, e Jesus morreu a morte eterna de separação entre Deus e o homem. É a morte daqueles que irão e que já morreram sem Cristo e que irão morrer sem Cristo, aqueles que não serão salvos. É a morte eterna de separação. Nunca mais a pessoa vai ter uma oportunidade. Mas como é que nós poderemos fazer para ir a todo mundo pregar o Evangelho? Como é que nós poderemos ser testemunhas do Senhor Jesus? Em Atos capítulo 1, no verso 8, nós lemos: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esta é a nossa missão. Mas para que nós possamos cumprir esta missão, nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Se nós não buscarmos diariamente o batismo do Espírito Santo em nossa vida, de maneira alguma nós receberemos poder e de maneira alguma nós seremos testemunhas, como Jesus disse aqui em Atos, no capítulo 1, verso 8. Batismo do Espírito Santo é nós estarmos cheios do poder de Deus, é nós termos amor para com o nosso semelhante, é nós nos colocarmos no lugar daquele que está sofrendo, é nós demonstrarmos que nós fomos transformados pelo poder de Deus, tratarmos bem as pessoas, não revidarmos aquelas pessoas que nos agridem, revidarmos da mesma maneira, mas é nós pagarmos o mal com o bem. Aí sim nós estaremos cheios do poder do Espírito Santo. Nós temos relatado em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, nos diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós encontramos uma demonstração clara de como nós, como igreja, deveremos viver. Viver em união, ter tudo em comum. É claro que a igreja sou eu, é você. Não é aquele templo que está lá onde nós vamos nos congregar. Ali é a casa de Deus, mas nós somos o templo, nós somos a igreja. Então nós precisamos ter tudo em comum, como tinham os primeiros cristãos. E quando eles
tinham amor uns para com os outros, partiam o pão de casa em casa, se reuniam para a oração, para o estudo da Bíblia, eles iam ao templo e eles vendiam propriedades para repartir com aqueles que não tinham. Assim, as pessoas iam vendo que eles tinham amor uns para com os outros e dia a dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos. Então, nós lemos também em Atos no capítulo 4, a partir do verso 32, Atos 4, verso 32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Então aqui, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele vem relatando como era o procedimento dos cristãos. E nós precisamos seguir este exemplo. Quando Jesus iniciou a igreja, a partir de um pequeno grupo de judeus, Jesus ele estava fundando uma nova comunidade religiosa. E essa comunidade religiosa era completamente diferente da antiga sociedade israelense. E nessa nova comunidade, ali tinha judeus, tinha gentios, todos eram bem-vindos e eram muito bem aceitos. E assim eles formavam uma unidade, ou seja, um corpo religioso que chama-se igreja. E então, eles tinham tudo em comum, e eles procuravam viver aquilo que Jesus ensinou, e nós também precisamos seguir este exemplo se nós quisermos atrair pessoas para Cristo e também vivermos os princípios do reino em nossa vida. Nós estaremos de volta amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.